Bom dia, Rodrigo e todos que estão participando desse encontro. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, não consegui, então conversei com o Rodrigo de gravar um vídeo. Há mais de um ano eu venho conversando com ativistas e representantes de organizações de direitos humanos como parte de uma pesquisa chamada Organizações Sólidas no Mundo Líquido, que eu organizo que eu conduzo com o apoio da Open Society Foundations. Eu conversei com cerca de quase 100 ativistas bilateralmente e pessoas que lideram ou trabalham em organizações, em ONGs e financiadores, e me chamou bastante atenção como as caretas aumentam quando a gente começa a falar ou a palavra inovação aparece. Né? Muitas dessas organizações de direitos humanos, ao ouvir a palavra inovação, o contexto inovação, já fazem uma careta que eu confesso muitas vezes tem todo o meu apoio, como defensora dos direitos humanos e integrante da Conecta Direitos Humanos, que eu fui durante 13 anos. São normalmente 5 principais afirmações que acompanham essas caretas relacionadas à inovação, e eu gostaria de compartilhar com vocês no intuito de provocá-los a uma reflexão de por que tem tanta resistência, né? Uma primeira afirmação que aparece mas inovação é só mais uma palavra em inglês que chegou para a gente, foi empacotada em universidades americanas e agora está na moda entre financiadores e o setor privado e estão querendo importar para o setor social. É difícil dizer que não está na moda, realmente é uma palavra que tá na moda, na minha opinião está super valorizada, no sentido de que a gente ainda não conseguiu qualificar direito o que entendemos por inovação, mas isso não quer dizer que ela não seja importante, isso não quer dizer que o conceito não tenha sua validade, que o conceito não deva ser qualificado e discutido entre nós, muito pelo contrário, na minha opinião. O que eu acho que é importante nessa primeira afirmação qual é a definição que cada uma das organizações tem de inovação, né? Quer dizer, será que existe uma definição única de inovação que vai servir a todo mundo? Não importa se ela está vindo dos Estados Unidos ou de onde ela venha, mas qual é uma definição de inovação que contemple o setor social e mesmo dentro dessa definição, como a gente pode customizá-la dependendo da organização que está em xeque, quais seus objetivos, sua missão, suas estratégias, né? Uma segunda afirmação que acompanha a careta quando a gente fala em inovação em organizações de direitos humanos é que muitas organizações falam, e eu já repeti isso algumas vezes também, mas eu trabalho com pessoas, eu lido no dia a dia com vítimas de violações, com pessoas reais e não com produtos. E a inovação vem sendo pensada com relação a produtos, com relação ao mercado, com relação a lucro em alguma medida. É, Também, de novo, meio copo cheio, meio copo vazio. Sim, trabalhamos com pessoas, pessoas não são cobaias, vítimas de violação de direitos humanos são pessoas que já se encontram no estado mais vulnerável que outras pessoas, então qualquer cuidado é pouco em não usá-las como cobaia. Isso não quer dizer que inovação está sempre relacionada à forma como você lida diretamente com a vítima. A inovação pode ser de processo, a inovação pode ser de estratégia, a inovação pode inclusive fortalecer ainda mais essa pessoa, essa vítima com a qual você trabalha. Então, uma vez mais, vejo um ponto em dizer que a gente não trabalha com produtos e sim com pessoas, com vítimas que não são cobaias, mas acho que tem aí um espectro maleável o suficiente para que a gente adapte a inovação a essa especificidade das organizações, que é lidar com pessoas e não com produtos. E isso pode beneficiar essas pessoas, inclusive. Tem aí uma série de novas metodologias de planejamento, onde você coloca a pessoa no centro. Eu acho que a gente, mais uma vez, tratando com as especificidades e adaptando para cada organização, pode se beneficiar com isso. Um terceiro argumento aí que acompanha as caretas você está falando de tecnologia. Eu não acredito que a ação online vai resolver tudo. Né? É só a persistência e a ação offline que resolve. Como se inovação fosse apenas ou limitada à tecnologia. Aqui eu diria, eu também não acho que
mudar radicalmente tudo para a tecnologia ou para o online é necessariamente bom, mas inovação não é só tecnologia, inovação inclui tecnologia, tecnologia é um fato, não é uma questão de escolha, né? A forma como a gente se comunica, se relaciona hoje, passa por isso, a forma como os governos violam e outros atores violam direitos humanos também, né? Com toda a questão de liberdade de expressão, de monitoramento, de uma série de novas violações que surgiram com a tecnologia. Mas, mais uma vez, acho que é o caso de não jogar o bebê com a água do banho. Não é só tecnologia que a gente está falando, mas mesmo a parte da tecnologia tem muita coisa sim que pode ser utilizada. Mais uma vez, cabe à organização adaptar a sua missão e as suas estratégias e arriscar e ver naquilo que ela gostaria de inovar no campo da tecnologia. Outra quarta afirmação que aparece muitas vezes é que meus valores não mudaram e as violações com as quais eu lido são violações muito antigas. Uma organização que lida com combate à tortura, difícil você falar em inovação. Tem coisa mais antiga do que o combate à tortura, infelizmente, que a gente precisa ainda continuar a fazer. É difícil, né? E meus valores também não mudaram. Eu sou uma ativista de direitos humanos e, para mim, o que tem de mais inovador é a convenção. São as Convenções de Direitos Humanos, é a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, ou a Constituição Federal Brasileira de 88. Não são coisas novas, muito pelo contrário, são meus valores e vão ser, por mais antigas que elas pareçam. Mas inovar não quer dizer inovar numa mudança de valores, não quer dizer você simplesmente deixar de acreditar em princípios e valores e passar a acreditar em outros. A inovação não precisa acontecer no âmbito da sua missão, a organização não precisa acontecer no âmbito da identidade da organização, ela pode acontecer em estratégias e processos. E, por fim, uma última afirmação que aparece muitas vezes é: mas como é que você me garante que eu vou ter mais impacto se eu inovar? Né? Quem disse que eu vou conseguir melhores resultados do que eu tenho hoje? Não garanto. Né? Não garanto por várias razões. A primeira delas que é muito difícil medir o impacto atual das organizações, e falo aqui pelas organizações de direitos humanos. A questão do impacto, essa sina por impacto, que também já foi uma moda que a gente importou ali de trás há alguns anos, acaba fazendo com que a gente fique numa retórica de medição de impacto e esqueça do quanto a inovação em termos de processos, em termos de motivação de equipe, em termos de criatividade, de flexibilidade, pode ser benéfica a uma organização. Se hoje já é difícil medir o impacto de uma organização, se a gente inovar, sem dúvida vai continuar sendo, e por um tempo a gente pode achar que está mais difícil ainda, porque tem coisas novas nesse tabuleiro, mas eu não acredito que isso seja uma razão para não inovar. Eu terminaria dizendo uma frase que é muito usada no setor privado, que nós não saímos da idade da pedra porque acabaram as pedras, mas porque a gente viu que tinha outra forma de fazer as coisas e porque a humanidade decidiu caminhar por um outro caminhar via novos rumos. Infelizmente, a gente ainda precisa de muito a ser caminhado na área social e na proteção dos direitos humanos, e eu acho que a criatividade, a flexibilidade, assumir riscos são essenciais nessa empreitada. Para isso, esse tema precisa ser colocado em pauta, precisa ser qualificado, como nesse encontro aí de hoje, precisa ser falado com os financiadores, que muitas vezes são uma das razões. Não acho que o financiador é nunca a razão única para que isso não aconteça, mas uma das razões para que a inovação ainda seja tabu na área social. Muito obrigada, eu desejo um bom encontro para vocês e adoraria saber como foi a conversa depois. Um abraço, tchau, tchau.